Dando continuidade, gente, à nossa programação, teremos agora um bate-papo com Avelar Loureiro, que é o presidente da DMPE e fundador da ACLF Empreendimentos, e Sandy Coutinho, da Marta Inteligência Imobiliária, com o tema Planejamento Urbano e o papel das centralidades. Bruno e Sandy, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Opa, Vitor, tudo bem? Tudo bom, Sandy? Vamos lá. Estamos esperando aqui a Avelar entrar. Eu acho que ele está se conectando agora. E assim, só para a gente falar um pouquinho, é um craque, né? Avelar é presidente da DMPE, está fazendo um trabalho incrível, tanto na associação, mas ele já tem uma construtora super importante aqui local, a CLF, que tem uma projeção bem grande e trabalha em todas as regiões e tem praticamente criou um polo todo em Paulista, e eu acho que quando o Avelar vai falar desse papel das centralidades, ele vai colocar isso como um ponto muito importante disso que ele vai falar, do conceito. Eu vou tentar aqui escutar, aprender e tentar fazer alguma pergunta, né? Porque aqui é isso que eu estou fazendo, aprendendo. Acabei de ouvir Bruno aí, um negócio genial, assim, sabe, cara? Todo mundo, é muito bom, tá todo mundo dando show. Eu também estou aprendendo muito, muito mesmo. Assim, é impressionante a qualidade, né, dos palestrantes, do conteúdo. Está sendo realmente incrível, um evento incrível na sua primeira edição, hein? Imagina o que vem por aí, hein, gente. Já está começando na primeira assim, desse jeito. Virar um calendário, agradecer a todo mundo que apoiou. O próprio Avelar foi um entusiasta, fora todo mundo que está aqui com a gente, e as próximas que sejam ainda melhores e tragam palestrantes mais organizados do que eu. Olha, vamos lá então, a Avelar já está aí na área, então a bola está com vocês. Seja bem-vindo, Avelar. Sandy, metam bronca aí. Até já. Vou ficar aqui acompanhando. Tudo bom, Avelar? Prazer aqui estar falando contigo. Agora eu passo a palavra para quem sabe. Boa tarde, Sandrelli. Boa tarde, pessoal que está nos vendo agora à tarde. Bem, vamos conversar um pouco sobre centralidade, sobre planejamento urbano. Eu tenho alguns slides aqui para a gente começar a introduzir o tema, a debater um pouco mais sobre isso. Me perdoem se efetivamente alguma coisa aqui falhar, mas vamos tentar aqui fazer tudo direitinho. Então, os universitários já passaram para mim aqui algumas dicas. Vamos lá. Só gostaria que vocês me confirmassem que estão vendo a tela aí. Acabou de chegar aqui para a gente, Avelar. Então, pronto. Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre centralidade, desenvolvimento urbano. E essa imagem aí ela é bem significativa. Esse é o centro de Paulista há 1 ano e meio atrás. Uma foto aí panorâmica tirada de drone. À direita vocês estão vendo a Mata do Frio. Lá no fundo estão vendo o Janga, lá as 4 torres na frente do Bom Preço do Janga. Na linha mais ou menos que divide o que está claro e escuro, o shopping. Alguns empreendimentos da Carrilho. Aqui embaixo alguns empreendimentos nossos na época. Na barreira que tem aqui, não sei se tem um apontador aparecendo aí, deve estar aparecendo. Vocês me confirmam? Não, mas você está falando da barreira. A barreira do lado direito, que é onde hoje está o Atacadão, que é mais um equipamento que chegou. E Paulista é o seguinte, era uma cidade que estava sem rumo há 20 anos atrás, um pouquinho mais, final da década de 90, a mesma decadência que a gente viu acontecendo lá em Itamaracá, depois do auge de Itamaracá e Maria Farinha, na década de 80. A partir de 90, a gente viu um processo de degradação que só começou a ser revertido em 2003. 2003 foi um momento decisivo para essa região toda, porque foi quando houve o primeiro planejamento urbano. Foi uma planta diretora capitaneada pela FIDEM, enquanto a FIDEM ainda tinha uma função bastante forte
de planejamento metropolitano, obrigado até pelo Estatuto das Cidades, que era uma lei federal de 2001, que obrigava os municípios metropolitanos a ter planejamento urbano, e Paulista fez o seu planejamento. Com isso, mudou-se a lógica completa do município, que era de desenvolvimento das praias primeiro, para depois desenvolver o centro, se é que o centro de Paulista um dia ia ser desenvolvido. E a lógica foi o seguinte, olha, primeiro você vai ter que desenvolver o centro, trazer o centro de gravidade dos serviços 14 quilômetros mais para o norte, porque o último equipamento importante que tinha era o Tacaruna, depois você não tinha nem hipermercado na época, nem supermercado, até João Pessoa, um lugar onde morava 2 milhões de pessoas, não tinha nenhum quase serviço ao longo desse eixo, e precisava trazer essa centralidade aí, que era requalificar o centro paulista. Então, esse planejamento determinou que um shopping fosse construído, onde hoje é o Paulista Northway, e, a partir daí, toda a estruturação urbana viria com vários outros equipamentos e infraestrutura ao longo do tempo. Então, isso virou a lei do município, a gente abarcou isso e tentou, junto com outros parceiros, fazer virar realidade, e a realidade que a gente está vendo hoje em Paulista. A gente está falando em desenvolvimento urbano tem 3 elementos. Primeiro momento seria a expansão urbana propriamente dito. Depois é o desenvolvimento urbano, que tem mais elementos do que a própria expansão, porque você tem que trazer exatamente esses serviços e mais alguma coisa, você tem que ter uma lógica envolvida nisso. E, em última instância, a gente está vivendo agora, começando a viver esse momento em Paulista, que é a transformação social. A expansão urbana leva em seguida ao desenvolvimento urbano e depois você começa a melhorar a vida das pessoas de várias formas diferentes. A gente vai discutir um pouco aqui à frente sobre todo esse processo de transformação social que começa de agora em diante. E acho que em 25 anos, a gente está há quase 20 anos nesse processo, com mais 25 anos a gente vai ter um outro índice de qualidade não só de vida, que isso já está acontecendo, mas também de transformação social. A vida das pessoas passa a mudar, elas evoluem em renda, evoluem em saúde, em educação, e passa a ser outro lugar, completamente diferente. Mas para o primeiro processo de expansão urbana, a gente tem que ter 3 elementos, e Paulista tinha isso lá atrás. Tinha terra, não tinha acesso, no final dos anos 90 era o grande problema, a PE 15 não existia, a PE 22 não estava duplicada, e serviços nem falar. Só que quando chegou exatamente em 2003, o governo do Estado tinha feito, alguns anos antes, a privatização da CELP, e o dinheiro veio para estruturar várias coisas no Estado. A 232, que a gente conhece, SUAP, foi investido bastante recursos em SUAP, a equalização do fundo de previdência dos servidores do Estado, que evitava com que o Estado pudesse tomar recursos emprestados, e, por fim, um déficit histórico, que era a triplicação da PE 15, ligando a parte central do Recife a todo o litoral norte e desengargalando a parte central de Paulista. Então, chegou o acesso. Só que para a expansão urbana não adianta só ter terra e acesso. Com isso, no máximo, você consegue segunda residência. E aí, nesse momento, a gente começa a ver lá nas praias, Conceição, alguma coisa em Maria Farinha, mas Conceição muito fortemente, habitações de segunda residência, porque você tinha terra, tinha acesso, tinha uma boa ambiência, mas não tinha os serviços, ou seja, as pessoas iam para passar o fim de semana, para veranear. Porém, com a planta diretora e a chegada dos serviços em 2015, com o shopping, que a gente viu naquela figura, a história muda completamente. E aí a gente tem um processo de consolidação da expansão urbana, porque as pessoas fixam moradia lá no local, e começa o embrião para o desenvolvimento urbano, como eu falei, que é o que a gente hoje está vivendo na plenitude de Paulista. Paulista está hoje vivenciando um momento de transformação urbana brutal, hábitos das pessoas, qualidade de vida, isso é bastante importante. Então, para que a gente conseguisse chegar a isso, nossa empresa e outros que também foram para lá, tem que ter esses 3 elementos aí, tecnologia, processo e escala. Sem esses 3 elementos, você não consegue hoje levar um novo mercado
para os clientes. Então, por exemplo, tenda e MRV, tenda é o caso mais específico, tem uma especialização muito forte na renda mais baixa. A gente chama de Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, é renda no máximo até R$2.000. Ela tem tecnologia envolvida ali, muito processo, ela é muito forte em processo e trabalha numa escala monstruosa. Então, ela consegue ter um custo que leva a um preço baixo e que viabiliza uma quantidade de habitação que nunca seria atendido para um público que não estava sendo atendido há décadas. Então, ela consegue fazer isso. A nossa empresa se especializou num público um pouco mais qualificado, a gente chama de Minha Casa Minha Vida faixa 3. A gente teve que incorporar um pouco mais de tecnologia, também em processo e escala. E fazer o metro quadrado custar para o cliente bem menos do que o que custaria se eu não tivesse todos esses elementos juntos. Com isso, você, como eu disse, cria um novo mercado, cria uma nova necessidade, que na realidade estava latente. O cliente tinha essa necessidade, mas não encaixava no bolso dele, porque eu não envolvia esses três elementos. E aí a gente vê uma obra típica. Esse aí é um empreendimento que já está pronto, se chama Vila do Frio, fica no Frio. São 576 unidades, tem uma área de lazer privilegiadíssima. É um clube, as pessoas moram no clube. Dá prazer de ver o Instagram do oficial, do Vila do Frio oficial, e ver o orgulho das pessoas de estarem morando nesse apartamento, que custou na faixa, valores de hoje, de algo em torno de R$190 mil. Financiado pela Caixa, 100%, e aí é muito importante o financiamento da Caixa, tanto para a produção das unidades quanto para o cliente final. E aí você vê uma linha de montagem, aí você vê a tecnologia, que é parede de concreto, que pode ser para apartamentos de tipos os da tenda, ou até do Minha Casa Minha Vida faixa 1, casas que a gente vê muito no interior, mas, como eu vi em Medellín, algo de $10 milhões, de apartamento de $10 milhões, a mesma tecnologia. Então, você incorpora isso e você vê uma linha de montagem, você vê o terreno terraplenado, você vê estacas em alguns lugares sendo colocadas, o radier, um prédio subindo, a área de lazer sendo feita. E atrás, o empreendimento está lá no fundo, um outro empreendimento acabando na linha de montagem. É igual a Fiat. Tecnologia, processo e escala. Isso vale para qualquer indústria, seja a indústria automobilística, a indústria da construção civil, a indústria hospitalar, comércio. Lá no fundo, a gente vê o shopping, que ancora toda a região. É um projeto de 80 mil unidades nos próximos 10 anos, 10 não, 15 anos. A gente já tem aí, nesses últimos 5 anos, entre a gente e os demais concorrentes, os demais players, foi realizado 20 mil unidades nesse período, nessa região, englobando as praias também. Tudo fruto desse planejamento lá atrás. E hoje, Paulista tem um financiamento na Caixa, que é o maior player do setor financeiro, 80% do mercado é da Caixa, e Paulista é igual a Recife, só que Recife tem 5 vezes mais população e tem o dobro de renda. Paulista, no primeiro semestre de 2020, foi responsável por 330 milhões em financiamentos, enquanto Recife foi 335 milhões. Se você for ver proporcionalmente, Paulista está fazendo 10 vezes mais, porque é 2 vezes a renda e 5 vezes a população Recife. Então, quando você tem todos esses elementos de planejamento, você começa a transformar tudo isso. Então, é o empreendimento aqui já pronto. Olha, tudo isso aí entregue, tudo embarcado por aquele valor que eu falei, é algo que é inacreditável se você falasse há 7, 8 anos atrás. São apartamentos de 65 metros quadrados, com toda essa estrutura aí robusta de lazer. Então, o shopping está aí, que é o centro dessa ancoragem. Lá nos fundos você vê umas caixas d'água um pouquinho mais verticais, são os empreendimentos da Tenda e da MRV. Ao lado direito aí você vê alguns empreendimentos da Carrilho, o shopping aqui, e lá no fundo o Frio do lado esquerdo. Esse aqui é o que a gente tem hoje ao lado do shopping, o shopping está no meio, a gente está desenvolvendo calçadas com 7, 8 metros, com faixa para ciclista, faixa para pedestre, faixa para corrida de esporte, toda ela, ao longo dela, com plantio de árvores para fazer o sombreamento, com a iluminação embutida,
para que você não tenha um conflito das árvores com as redes aéreas. Tudo isso está fazendo com que o centro de Paulista, que era totalmente desocupado, passasse hoje a ser um lugar, um epicentro da construção civil dentro da região metropolitana. Essa região daí hoje é disparada a região da metropolitana que mais constrói, incluindo o Recife. Aqui é uma área que a gente está preparando, a terraplenagem, que fica perto, lá no fundo do Atacadão, que eu falei. Está aí o Atacadão. Esse morro que está aí atrás do Atacadão começa a sair daqui a uns 15 dias, a gente está esperando parar de chover, e vai para trás do shopping, nessa área aí, que a gente já está vendo o aterro lá no fundo, o shopping e a área sendo aterrada. Começou no ano passado, teve que parar agora no inverno, mas completa agora. Só aí vão ser uns 7, 8 condomínios, já com apartamentos de 18 pavimentos. Aqui é onde tudo começou, lá na praia, lá em Conceição, onde eu falei que começou a segunda residência. A gente vê ali na frente as casas de segunda residência, são casas de classe média, média alta, casas na faixa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, e atrás já a moradia chegando. E a linha de montagem continua lá nas praias. Ali na frente é o Pocinho de Maria Farinha. Então, desenvolvimento urbano tem muito a ver com planejamento, e aquele planejamento lá atrás foi fundamental para o que a gente está vendo hoje. Recife está vivendo agora um momento que talvez a gente veja isso acontecer em breve, um novo ciclo de prosperidade na indústria imobiliária, e vai ter como âncora a moradia no centro. Moradia que é o elemento que dinamiza território. Por exemplo, o centro do Recife e o bairro do Recife é morto por quê? Porque não tem morador. Quem dinamiza território não é atividade econômica. Eu sei que vocês estão aí no Porto Digital, mas o Porto Digital ele responde para as pessoas durante o dia, e uma parte hoje com home office já não está por aí. Se não levar um morador, não adianta o turismo, não adianta a atividade econômica, ele é quem vai fazer viabilizar a escola, a igreja, a creche, a padaria, a farmácia, o supermercado, que é o que dá dinamismo, os olhos de dia e de noite. Então, todo mundo hoje no mundo está atrás de centralidades que sejam compactas, diversas e inclusivas, ou seja, tudo junto e misturado. Atividades comerciais, atividades empresariais, atividades residenciais, de serviço, ou seja, você fazer tudo isso tem uma influência muito forte na mobilidade também. Dizem que a maior obra de mobilidade é o encurtamento das distâncias. Se você pode fazer tudo numa centralidade, isso ajuda muito. E aí a gente está vendo aí o exemplo do Recife. O que a gente tem que fazer é ocupar essa área. A Vila Naval é um exemplo, aquelas áreas por trás ali, no caso do Apolo, que a gente está vendo aí à esquerda, perto da Prefeitura do Recife, do prédio da Justiça Federal, tem que ser ocupado com moradia, porque senão o bairro Recife estará condenado a não ter vida. Santa Amaro, a gente já vê algumas edificações ali da Moura do B, algumas da Pernambuco, mas tem que também ser outro lugar densamente ocupado. É uma centralidade, tem toda a infraestrutura, tem uma gama de empregos aí na região, e se a gente faz com que as pessoas morem aí e não tenham que se deslocar, a gente está contribuindo para a qualidade de vida, contribuindo para a mobilidade também. O que está faltando hoje ali naquela região da Aurora é exatamente os serviços chegarem. A CLF está se preparando para entrar nessa região, aí estamos adquirindo algumas áreas e vamos vir com uma proposta bastante ousada em escala de bairro, não em escala de cidade como a gente fez em Paulista, mas para organizar essa região com moradia e serviços e comércio que está faltando ali. Já tem morador, chegou, mas está faltando os serviços chegarem ali nessa região. Então, planejamento é muito importante. E hoje a gente está usando lá em Paulista plataformas de IoT ou apps como o Conecta Recife para colhermos dados. Isso a gente está fazendo integrado. A gente já tem uma base de clientes, a CF já construiu 6 mil unidades naquela região. Então, tem uma interação muito grande com os clientes. Estamos criando, tanto no shopping quanto na construtora, plataformas de diálogo com os nossos clientes, coletando dados. Isso a gente vai fazer um convênio com a prefeitura para criar o que seria o Conecta Paulista. A gente até já registrou esse domínio, para que ninguém faça isso antes,
para que a gente consiga exatamente levar essas informações, não só nós, mas como a prefeitura, para começar a fazer mapeamento de políticas sociais que precisam ser feitas. É o que o Conecta Recife está fazendo no primeiro momento. Quando a gente se cadastra hoje para tomar a vacina, a prefeitura passa a nos rastrear, passa a nos ver como indivíduos, e quando ela vai agregando serviços de PTU, de TBI, de várias outras questões, aquelas informações vão conectando e vão servindo e vão abastecendo modelos que vão levar a políticas sociais lá na frente. Hoje a CLF está entrando com esse projeto na BR-101, entre a Caxangá e Apipucos, era a antiga cerâmica Apipucos. É um presente que a gente está dando para a cidade na entrada, é um mini bairro, como o que a gente fez em Paulista em escala reduzida, vão ser 1.500 unidades divididas em 8 condomínios, mas com total mudança da integração da questão viária. Quem conhece aquela região, a ligação entre a Caxangá e a Rural, chegando lá em Dois Irmãos, é caótica, é chamada Volta ao Mundo. A gente está fazendo aí essa conexão direta, passando pela Nova Morada, e lá na BR já existem prontos 2 giros por baixo da BR, que vai dar uma mobilidade imensa, passando essa área vermelha que está aí, onde vai ser o bairro. Então, incorporamos todos os elementos do projeto Parque Caparibe, que é o eixo do plano diretor, com muito verde, aí a gente já está vendo uma projeção, parques abertos ao público, você está vendo isso tudo aí, esses parques que a gente está vendo, os equipamentos públicos são públicos verdadeiramente, um centro comercial que vai dinamizar aquela região, e um produto que vai ser vendido aí entre R$ 4.500 e R$ 5.000 o metro quadrado, um apartamento de 60, 70, 77 metros quadrados, que hoje só cabe no bolso das pessoas, apartamentos com essas metragens, nesse preço. E para isso eu tenho que ter aqueles 3 elementos lá do começo: tecnologia, processo e escala. Cada condomínio tem também seu comércio individual lá embaixo, com a fachada ativa. É um presente para essa região. E a gente vai repetir, o nome não é Parque Apipucos, a gente mudou, vai se chamar Parque das Olarias, porque essa região era uma região de olaria, histórico, então a gente quer ter essa identidade. Inclusive, essa chaminé que está em outro canto, a gente vai desmanchá-la e montá-la exatamente na entrada do bairro. Tudo isso público, esses equipamentos que vocês estão vendo, todos os conceitos de pedestre como prioritário, ciclofaixa, a fachada ativa aí em cada condomínio, além daquele centro comercial um pouco mais robusto, um empreendimento de 550 milhões de VGV que a gente está com bastante carinho. Tem outras áreas aí que a gente está estudando. A gente adquiriu uma área também que era do antigo Clube do Bandep e vai vir também com a mesma característica. Você vê o centro comercial aí na frente, vai ter aproximadamente... esse projeto já foi um pouquinho alterado, 2.000 metros. O projeto que a gente entrou na prefeitura está com 2.000 metros de área comercial, estava 1.700 aí, a gente fez um pequeno ajuste. São 720 unidades, tem escala, a gente consegue dar isso, e vai mudar aquela área ali também da Estrada de Belém, Campo Grande, Redondezas. Tudo que a gente vai fazer agora dentro de Recife vai mudar os bairros que a gente vai entrar. A ideia da gente é exatamente fazer, eu não vou passar os demais aqui, porque acho que a gente está já bem adiantado no tempo, mas vem muita coisa por aí, nesses conceitos novos do plano diretor, do Parque Capibaribe, e o que a gente aprendeu em Paulista, que está dando certo, graças a Deus, há um reconhecimento da população, a população tem realmente aderido bastante a esse projeto e está sentindo orgulho do que está acontecendo lá. Isso é muito importante para todo mundo. E agora, com o novo plano diretor, o Recife vai ter sua chance de fazer a sua requalificação. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Aqui. Pronto. Voltamos aí. Uma coisa interessante, Avelar, o que aconteceu em Paulista, como você disse lá, as 3 necessidades para poder fazer as centralidades. A CLF foi pioneira, pelo menos 2 das premissas que são necessárias, né? Tanto com a parte de serviços como a parte de moradia. A CLF praticamente construiu uma cidade dentro de Paulista. Eu acompanho o mercado imobiliário todo.
E assim, a gente costuma dizer que Recife tem poucas áreas, mas na verdade o Recife tem poucas áreas aproveitadas, né? Então, assim, tem muita área ainda a ser aproveitada, como você mostrou, né, Avelar? Não, tem muito. Recife, na realidade, a gente, apesar de ser a capital menor do Brasil, e metade dela está ocupada por mangues, rios, são áreas que algumas não são edificáveis, mas se você verificar direitinho, da Agamenon para lá, não tem densidade populacional. Então, o que a gente vai ter que fazer é as fábricas abandonadas, os terrenos que estão hoje lá vazios, fazer ocupá-los de uma forma ordenada. Eu digo que Paulista teve o azar de ter atividade têxtil entrado em decadência e ficar tudo parado durante 30 anos, mas teve a sorte de ter vindo um plano diretor para realmente estruturar o que iria ser feito com aquelas áreas, e quando foi feito algo, foi feito de forma organizada e planejada. Então, hoje Recife está fazendo essa leitura. Existem algumas áreas, como a gente falou, nossa empresa tem garimpado várias áreas aí, a gente deve construir 20 mil unidades nos próximos 10 anos. A ideia da gente é construir 2 mil unidades em vários bairros, principalmente da BR para cá, para dentro, entre a BR até a Rua da Aurora. Tem empreendimentos nossos que vão ser na Rua da Aurora, naquela região também. Então, a ideia é exatamente ocupando esse espaço dentro de uma nova ótica do plano diretor, que privilegia o pedestre, que privilegia as pessoas, é a cidade parque. A gente também está muito empolgado com o Parque Caparibe, no trecho que vai da Torre até a Madalena, até o Derby. A gente, vamos dizer assim, está adotando isso, a DEM, inclusive, o Sinduscom, as entidades de classe, para que venha se tornar realidade, junto com aquilo que está saindo lá nas Graças, para que depois isso se expanda para a cidade como um todo. A gente vai ter uma melhoria de qualidade de vida generalizada, isso é bom para todo mundo. E aquela questão da transformação social. Cabe agora, dado que a população não deve crescer muito mais, fazer com que essa população se qualifique cada vez mais e saia da periferia e venha para as centralidades. As multicentralidades, não uma só centralidade, não só o centro do Recife, a Encruzilhada sendo uma, o final da Estrada de Belém sendo outra, Afogados sendo outra, Madalena sendo outra, Casa Amarela sendo outra, e tendo a sua autonomia para que as pessoas não tenham que se deslocar desnecessariamente. E uma cidade com mais verde, como é o conceito da cidade-parque, com muita mobilidade ativa, é o que a gente aposta para os próximos anos, além de usar aquelas ferramentas, como eu falei, tipo Conecta Recife, para estar mais próximo do cidadão, entregar o que ele está precisando de serviços, entregar a educação, entregar várias outras questões, que vai fazer com que a nossa população melhore de vida e a gente tenha uma renda média bruta aí 3, 4 vezes maior do que o que é hoje, daqui a uma geração. Tem que começar agora e vamos tentar todo mundo fazer isso como sociedade. Eu tenho uma pergunta aqui, Avelar, que eu estou lendo aqui, a gente que mora aqui se acostumou a ver muitas cidades dormitórios, né? Por exemplo, como você disse, Paulista, há um tempo atrás, antes de ter todos esses equipamentos que a CLF construiu e outras construtoras e serviços, etc., era praticamente uma cidade dormitório das pessoas que trabalhavam em Recife. E uma pergunta aqui, eu vi aqui projetos que eu acabei de conhecer, deve ser novidade para um bocado de gente também, mas assim, quais seriam... Avelar, na tua opinião, outras cidades que teriam essa mesma possibilidade do que aconteceu em Paulista, na zona metropolitana ou em outras regiões aqui do estado? Não, veja bem, todo lugar, todo território tem a possibilidade de se requalificar. Agora tem que ter planejamento. A palavra passa por planejamento. Ouvir a sociedade, o plano diretor de Paulista foi ouvido pela sociedade. Na realidade, eu aderi, como estou aderindo agora ao plano diretor, não participei da formulação do plano diretor de Recife, como também até participei da planta diretora de Paulista, mas era quem, na realidade, existiam técnicos. Quem era dono da época de Paulista era os Lunes, eu não tinha áreas significativas lá. E outra coisa, a lógica veio completamente diferente de onde eu seria privilegiado, que eu tinha minhas construções nas praias. E o plano diretor veio e disse, olha, é tudo lá no centro primeiro, para depois você voltar para as praias, que é o que eu devo começar a fazer agora, quase 20 anos depois. Voltar a construir 15, 16 anos depois, nas praias, numa escala maior, mas eu tive que ir para o centro, eu tive que ir atrás do que a técnica de urbanismo dizia, e eu tenho que respeitar o plano diretor do Recife. Ele foi uma construção
de todos e interpretar aquilo dali e, do outro lado, ver os consumidores, as necessidades, muita pesquisa, para que a gente chegue a isso dentro da regra do jogo. E é muito importante isso, o papel das próprias associações, a ADEME, como você falou, Secov, Sinduscom e tudo isso fazendo com que a gente convide para uma cidade melhor, né? Onde a gente não precisa se deslocar tanto para consumir turismo, serviços, o que a gente precisa para ter uma cidade mais inclusiva, uma cidade melhor para todo mundo morar, né? E quando a gente vai desenvolvendo essas centralidades, termina que a gente vai também desenvolvendo uma megalópole, né? Assim, vai somando e você tem um ganho de vida para todo mundo, né, Avelar? Exatamente. Você falou uma palavra aí, turismo. O turismo do Recife nunca vai se desenvolver se o bairro do Recife não for bom para o morador do bairro do Recife. Quando for bom para o morador do bairro do Recife, aquilo dali vai explodir como turismo. Todo lugar do mundo é assim. Onde é bom para o morador, é bom para o turismo. Você vai a Paris, onde você vai nos lugares históricos, tem gente morando. Nova York é a mesma coisa. Tirando os lugares assim mais de campo, mas onde você vai em cidades, os lugares turísticos são lugares que pessoas moram. Então, é isso. E não só a ADEME Sinduscom, a sociedade toda, a academia, os movimentos sociais, é uma construção. Lá em Paulista existe uma integração muito grande de tudo. Eu faço parte lá do Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Turismo. Acho que vou até assumir como presidente do Conselho de Turismo agora. Lá a gente está tentando desenvolver o turismo do Litoral Norte. E aí o Conselho de Turismo de Paulista é muito importante para alavancar isso, mas a gente já está conversando com todo mundo. Conselho de Habitação. Você tem que participar dessa vida com essas pessoas para ouvi-las. E aí, quando você vai ouvindo, vamos dizer assim, os mitos vão caindo. Nem a gente é bicho-papão, nem o que eles estão pedindo ou que estão desejando é inviável ou é coisa de outro mundo. É questão de organizar e ter rumo e persistir. Como eu digo, é melhor você fazer um planejamento para 15, 20 anos, que várias gestões públicas, não vai ser um governo só. É programa de Estado e não programa de governo. E lá em Paulista aconteceu isso. Vários prefeitos passaram de matrizes diferentes, oposição e tudo, e todos contribuíram para que esse plano diretor fosse tirado do papel. Cada um com seu diverso aspecto, com a sua nuance. Fantástico, Avelar. Aprendi, eu não conhecia muito do conceito de centralidades, por isso que é massa fazer esse tipo de evento, porque você vai somando aqui conhecimentos. Amanhã, inclusive, eu vou conversar com Letícia sobre os empreendimentos da CLF, vai ser um papo massa. Avelar, eu queria te agradecer por esse papo, por mostrar para a gente todas essas possibilidades, e muito obrigado. E o pessoal está falando aqui que a gente vai entrar com a próxima reunião, então eu queria de verdade agradecer pelo teu tempo. Eu sei que você é super ocupado com a construtora, com a ADEME e com tudo mais, então realmente muito obrigado. Eu que agradeço e vamos torcer para que a nossa cidade aqui de Recife, também eu moro em Recife, apesar de empreender bastante em Paulista, estou entrando agora em Recife. Eu tinha uma dívida com Paulista, porque foi quem me deu os primeiros empreendimentos, foi onde eu comecei a minha vida de incorporador. Só que agora também vou dar um pouco do meu tempo à cidade na qual eu nasci, que eu gosto muito, e quero ver ainda em vida com outra qualidade. Que massa. Como eu estou aqui, eu estou querendo muito que isso aconteça também. Ok. Até mais aí. Boa tarde para todo mundo. Obrigado. Obrigado, gente. Vai-se embora, Vitinho. Gente, que demais, hein? Que demais. Mais uma palestra, mais um bate-papo sensacional entre Avelar e Sandy. Foi muito, muito legal. Sensacional. Agora, gente, um dos momentos mais esperados do evento. Teremos 30 minutos para a rodada de negócios. Lá vocês poderão interagir com o time com excelência nos produtos da ACLF Empreendimentos. Vai lá na rodada de negócios que fica aqui na plataforma. Até já.